Pessoal, uma boa tarde a todos, ou um bom dia, ou uma boa noite, não sei em que momento vocês estão nos escutando, mas sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Vou Falar. Esse podcast ele vai focar muito na questão de opiniões, de trocas de ideias e também de deliberações sobre assuntos chaves que envolvem o público 60+. Hoje conosco nós estamos com a Miriam, que é minha colega do SESC de Laguna, assistente social. Assim que ela fizer a fala dela, ela vai se apresentar para vocês. Também a psicóloga Caroline está conosco no programa de hoje. E a Gladys Helena, que é a nossa convidada de hoje, que vai estar conversando conosco sobre o nosso tema do dia, que é o papel dos 60+ na sociedade. Um tema super atual e super importante de ser debatido. Miriam, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo certo. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Esse convite, eu acho que é um dos muitos que virão para conversar um pouquinho sobre esse povo maravilhoso que a gente trabalha, esse povo que está crescendo consideravelmente a passos muito largos. Essa pirâmide etária no mundo está invertendo, né? Existem hoje cidades que existem mais avós do que netos, então tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que ser colocado, não só pensado e estudado, mas colocado em prática várias possibilidades para esse público 60+. Né? Então, primeiramente, agradecer essa conversa, e a gente espera muito que essas pessoas acima de 60 possam escutar e entender o papel que eles têm nessa sociedade, que eles têm muito ainda a contribuir. É isso aí, é isso mesmo. Muita coisa temos aí por fazer e por conversar. Caroline, bem-vinda. Como é que vai por aí? Tudo certo? Oi, Maia. Oi, meninas. Oi, boa tarde. Tudo certo por aqui. A gente pensar nesse tema que é fundamental, né? Pensar no idoso hoje. Não só hoje, né? Sempre foi fundamental pensar nele, mas hoje acaba sendo um assunto extremamente importante, justamente pelo aquilo que a Miriam já falou, que é o número de idosos que existe hoje e vai cada vez aumentar a cada dia, né? Cada ano que vai passar, a gente vai estar lidando com uma nova proposta, que é o idoso sendo o maior número na sociedade e nós vivendo mais tempo, né? Coisa que a gente não via no passado. É verdade, a nossa expectativa de vida ela cresce muito, né? E a nossa convidada de hoje é a Gladys. Gladys, seja bem-vinda. Tudo bem por aí? Tudo certo? Tudo certinho, Maia. Meninas, eu agradeço o convite para participar desse bate-papo, né? Uma inovação, uma forma aí de orientar, de esclarecer um pouquinho mais aí a nossa comunidade, principalmente as minhas amigas, os colegas aí que nasceram antes de 1980, né? Porque depois de 1980 a coisa degringolou, mas antes, quem nasceu antes é muito difícil de entrar nesse mundo digital aí. Então, eu espero que com esse nosso programa a gente possa esclarecer um pouquinho mais alguma coisa e orientá-los, assim, de forma a utilizar melhor esse processo, que eu posso dizer assim, desse mundo, né, digital, que é tão importante e tão necessário nessa época atualmente. É verdade, gente. Nós temos aí um mar de coisas para conhecer, né? O pessoal, a Gladys falou das décadas, né? Aí a galera dos baby boomers que estão por aí, a geração X que tá chegando aí nos 60, e sim, alguma resistência é vista. A Miriam colocou bem o ponto da questão populacional da nossa pirâmide etária, né? Eu estava dando uma pesquisadinha no assunto agora pela manhã. Gente, olha... A previsão para 2050 é que sejamos 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. 2 bilhões. É coisa demais. Sendo que 80% desses 2 bilhões estarão morando em países como o Brasil. Por que a OMS fala que países como o Brasil? Porque o nosso país ele ainda é um país subdesenvolvido, ele não é um país desenvolvido como Estados Unidos e alguns países europeus. E isso é para nós nos atentarmos, porque é um tema que ele tem que estar em foco sempre. Porque o que não é debatido não é conhecido, e o que não é conhecido ele se perde, né? Então, poxa,
vamos aumentar a nossa população consideravelmente até 2050. Eu terei uns 60 a mais em 2050, deixa eu ver. Eu acho que eu ainda não, mas vou estar perto, eu vou estar na boca ali do 60, eu vou estar chegando. Então, poxa, nada como preparar esse terreno e fazer com que o pessoal que está na ativa hoje reconheça os 60 a mais como um público ativo, que é o principal, um público ativo, e um público que tem muitas vontades, né, Miriam? A gente vê isso direto no nosso dia a dia. Sem dúvidas, né? Muito embora, eu acho que o que a Gladys vem nos trazer é riquíssimo, essa fala quando ela quer mostrar às pessoas, né, acima de 60 anos, a importância da inclusão, principalmente hoje a inclusão digital. Ainda percebemos, né, nesse nosso cotidiano, ainda muita resistência, infelizmente, né? E a gente percebe que é algo que faz parte da evolução, né? Se a gente for olhar para trás, no tempo dos avós dos nossos clientes hoje, que são os 60 a mais, por acaso tinha energia elétrica? Por acaso tinha água encanada? Não, mas hoje tem, então a gente tem que aproveitar desses benefícios para a gente poder evoluir também. Né? Se eles forem analisar, poxa, até um tempo atrás não tinha. É bom ou é ruim? Depende do ponto de vista. Mas a gente tem que perceber a necessidade da evolução do ser, nem que seja da parte científica. Então, eu acho que esse é o ponto central. Né? A gente sabe da importância, dessa geração. Muito embora, tá, Gladys? Eu sou de 77. Não, mas eu digo 1980, é que quando começou realmente, né? Então, sim, eu tenho 64, agora tu imagina só como é que eu vou dar. E tem uma amiga, está de 60, 70, 80, que tem um smartphone na mão, mas muitas vezes não sabe como usar. Isso é normal. Tem medo. Sim, tem medo, olha. Dúvida, medo. E depois, assim, ó, tem o neto, que nem sempre está disponível ali para ajudar. Filho, então, nem se fala, porque filho trabalha fora, não tem tempo. Mas o neto está mais ali à mão. Daí vai perguntar para o neto alguma coisa, ele explica ali correndo rapidinho. Quem é idoso? Não pega assim uma explicada só, gente. Precisa ter mais, né? Então, ter mais recursos. Eu acho assim, ó, o governo federal, ele investe muito, muito, muito pouco nessa parte de orientar. Quer dizer, orientar pessoas acima de 60 anos, acima de 50 anos, acima de 40 anos que não sabe mexer no smartphone, tem ali o telefone, tem o aparelho, mas lida com isso com muita, muita dificuldade. Então, e hoje é preciso, por quê? Hoje a pessoa com mais de 60, pessoa idosa, vai numa agência bancária, ela tem que ir lá mexer no terminal eletrônico, ela sabe? Não sabe? Tem orientação? Não tem. E com essa pandemia, tranca os idosos dentro de casa e faz o quê? Vai deixar ele lá parado, sem saber mexer no smartphone, sem saber mexer em aplicativo bancário, porque hoje o idoso não pode ir para a fila, daí quando quer um dinheiro, quando quer acessar pelo menos a conta bancária dele, vai para onde? Não pode ir na fila do banco, e daí? O que é feito? Se não fosse o SESC, a dar essa aulinha aí que eu estou gostando, estou adorando, quando é que está 60 a mais? A preço de custo, praticamente. Não estou ganhando nada por isso, né, Maia, Miriam? Mas ó, o que eu pago de mensalidade, eu sei que é uma quantia irrisória. E tenho aí possibilidade de me aprofundar, como eu já aprendi tantas coisas com Maia, com as minhas coleguinhas, mas falta muito, muito, muito investimento do governo em mais, dar mais acesso para o idoso para poder mexer nas tecnologias que hoje existem e que, no fundo, às vezes é para dar mais condições de facilitar a vida e acaba dificultando muito. É verdade, essa questão de inclusão digital, ela é inerente e é totalmente própria social desse momento. Se tornou uma questão social, né, Miriam?
principalmente após a pandemia, se tornou uma questão social. Ao passo que muitos têm e não sabem usar, outros nem acesso têm. Então, isso dificulta bastante essa relação. Mas, assim... Falta muito esse acesso, falta. Nossa, adoro falar sobre tecnologia 60+, até a gente tem a live que toca toda quarta-feira sobre isso e acho super importante. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês e queria ouvir a opinião de vocês para a gente poder entrar no nosso tema de hoje à tarde, que é: qual é o papel do 60+ na sociedade? Será que todo mundo já se parou para perguntar qual é o papel do 60+ na sociedade? O que ele desempenha hoje? Além de nascer numa época que talvez não tenha luz elétrica, não tenha a estrada de chão, não tenha ônibus, não tenha carro, não tenha televisão, não tenha rádio, mas hoje, com tudo isso à disposição, qual é o papel desse 60+? Qual é o papel dessa pessoa que já passou dos 60, que está com seus 70, com seus 80 anos, tanto para a sua família quanto dentro da sociedade? Como é que a gente enxerga isso? Eu acho que essa é a nossa grande questão-chave da tarde, que a gente vai ter que, pelo menos, fazer uma alusão a isso durante essa nossa conversa, né, Miriam? Tu que trabalha aí direto com o idoso, há bastante tempo, não sei se deve ter visto essa mudança do 60+, de quando tu começou a trabalhar com eles para agora, e essa mudança de papel, né? Até um tempo atrás, assim que eu entrei no SESC, há 17 anos atrás, a gente percebia Não, mas calma, ainda estou aprendendo até hoje, meu bem. Cada Graças ano é a Deus, né? Cada grupo é um grupo, cada pessoa é uma pessoa. Verdade. E aí a gente percebia muito o encontro do 60+ aqui a título recreativo exclusivamente. Então, os famosos joguinhos, né? Então, era só aquilo, era exclusivamente aquilo. E hoje não, a gente percebe que o 60+, ele está buscando algo além. O aprendizado, né? A questão do aprender continuadamente, questão dos aplicativos. Muito embora eu acho que ainda é pouco, tá? Eu gostaria que aqui estivesse fila de espera para os outros grupos restantes, principalmente o grupo da memória, que eu considero como essencial, necessário para as pessoas acima de 60 anos. A gente percebe muito o esquecimento constante de muitas coisas, né? Então, os exercícios, eles vêm com uma forma de amenizar ou melhorar, então, a questão da memória. Mas até então era isso. Hoje não, hoje a gente tem a dança, hoje tem o grupo da memória, hoje deu aquela parada no Conecta 60, no Mundo Digital Master, mas eles estão vindo com devagar, passo de formiga, aquela miudinha, sabe? Mas está indo. Eu percebo muito que a Gladys falou, a questão do medo, eles têm muito medo, e aqui em Laguna, vou ser bem sincera, eu falo para todos que é acomodação. Eles se acomodam, eles usam a bengala do neto. Ah, meu neto faz. Ah, meu filho faz. Ah, não preciso aprender, sabe? Então, por isso que eu falo o passo da formiguinha. Muito embora o papel do 60+ hoje na sociedade, muitos ainda são chefes de família. Muitos sustentam netos, muitos sustentam a família que a família separa, o filho volta para casa e fica sustentando o neto, fica sustentando o filho. Isso não é questão, não estou julgando, mas eu me refiro a um papel fundamental na parte financeira e econômica aqui do mundo, do Brasil principalmente, né, que a gente percebe. Principalmente para a nossa instituição, né, Miriam, que é pioneira no trabalho com o público 60+, devido à entrada da pandemia, nós sentimos bastante a falta deles dentro da instituição, dentro do SESC, porque nós tínhamos muitos serviços e muitas coisas, muitos produtos voltados para o público 60+. Com essa questão da pandemia deles ficarem em casa, nós tivemos aí algumas dificuldades para encontrar esse público para consumir esse serviço que é voltado para eles, esse trabalho que é voltado para eles. E é verdade, eu corroboro contigo, Miriam. Eu acredito que sim, o 60+ hoje, quando fala assim no âmbito familiar, é isso, ele é pilar, ele é esteio, ele é exemplo. Quando fala assim de sociedade, em comunidade, ele é consumidor, ele é matéria ativa, ele é um ativo positivo que está ali no mercado, ele é a pessoa produtiva ainda.
diferentemente daquela visão que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, onde via a pessoa com 50 anos, com 40 anos já, uma anciã que não poderia fazer mais nada, tinha que ficar em casa, cuidando da saúde, porque não podia pegar nada, que pode morrer a qualquer momento. Pessoas morrendo aí com 40, com 50 anos, muito jovens, e hoje temos aí os nossos 60 a mais, que já tem 80 e poucos, e estão presentes nas atividades do SESC. E a idade um fator ali previdenciário agora, hoje já está ficando, a população já se aposenta com mais idade. Então, é primordial ela ter esses recursos, né, na mão, porque vai precisar no mercado de trabalho, né? Então, hoje em dia, 65 anos, não é mais 60, então são mais 5 anos que vai ter que trabalhar e vai ter que manusear alguma coisa com tecnologia, porque hoje em dia não tem como sair disso, né? Verdade. Carol, quer colocar alguma coisa, Carol? Vem conversar, moça, tá quietinha aí, menina. Todo mundo falando tanta coisa boa. Tem vários pontos aí que eu acho super interessante, que todos vocês falaram, né? Que a questão da pessoa estar se aposentando mais tarde, isso abre N possibilidades para o papel se desenvolver de uma forma diferente na sociedade. Hoje o idoso, muitas vezes, é a pessoa que está mantendo a família financeiramente. Não só em relação à aposentadoria, muitas vezes ele está ativo no mercado de trabalho, ainda falta alguns anos para se aposentar, né? Ou porque começou tarde, ou por uma questão de documentação, mas ele está extremamente ativo justamente porque a aposentadoria está vindo mais tarde. Né? Ele também está extremamente ativo porque ele se sente responsável em manter aquela família. Então, ele tem aquele papel e ele acredita que hoje ele tem que cuidar mais da família do que ser cuidado. A gente via antes do século XX o idoso que era cuidado pela família. Então, a família tinha que cuidar daquele idoso e hoje não está sendo mais assim. Hoje o idoso está cuidando do filho que é quase idoso, ou do neto, está ficando em casa, né? Está se privando de algumas questões para, inclusive, manter essa família. Outra questão interessante que não só o SESC faz, né, mas aos programas aí em relação aos idosos, que são os grupos, né? Os grupos dentro das cidades, relacionado à dança, tem o tal do baile do idoso, a festa do idoso, um grupo de mães que hoje muitas vezes é voltado a mães que são idosas, porque a gente vê uma dificuldade de novas mães entrarem, né, de mães jovens entrarem, mas geralmente a gente vê realmente questões voltadas a lazer. A gente não pensa muito em questão de processo cognitivo, como a Miriam falou, a respeito da importância da atividade da memória. Então, atividades voltadas para esse desenvolvimento ativo do cérebro. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo que a gente precisa continuar desenvolvendo o cérebro para que a gente continue ativo. E que tenha possibilidade, inclusive, de aprender a mexer nas novas tecnologias. Hoje, o smartphone, ele ganha avanços diários, mensais, anuais, onde nós precisamos aprender a mexer naquela coisa que houve uma alteração. Hoje, a gente mexe num Facebook da vida que era diferente do Facebook de 2 anos atrás. O layout vai mudando. E o idoso, ele precisa acompanhar isso também. Então, tem N atividades que dá para serem propostas através do SESC, até mesmo através de outros planos fora, né, do SESC, onde a gente não está tendo essa visão de desenvolvimento do cérebro, né, desenvolvimento cognitivo, para que ele possa estar ativo por mais tempo, né, e não cair naquela questão que a gente vê hoje o medo de ter contato com a tecnologia. Esse medo de ter contato com a tecnologia vem muitas vezes porque a geração mais antiga, ela gosta de coisas palpáveis. O dinheiro tinha que ser em espécie, né? Depois vem a era do cartão de crédito, e depois hoje vem a tal da era das criptomoedas, e as coisas não ficam tão palpáveis, e isso gera medo para eles também. Então, como que eu vou aprender a mexer com o meu dinheiro no aplicativo do meu celular, se eu
até pouco tempo atrás eu não confiava no banco. Ainda tem uma certa desconfiança em relação a onde fica o meu dinheiro, porque ele não é palpável. Então, tem N situações relacionadas à tecnologia justamente porque não é palpável. E a gente precisa entrar e mostrar, não, calma, funciona, né? Precisamos mexer com coisas que funcionam, precisamos aprender esse novo. Então, tem muita coisa referente ao papel do idoso hoje que há muito tempo atrás não tinha nem como a gente mensurar ou saber que isso ia acontecer hoje. Então, é muito bacana todas as falas e abre espaço para a gente entrar em vários contextos do cotidiano. Com certeza. Mas tem um papel que, para mim, é o papel do 60+, que outrora era papel e hoje ainda é papel, que é a questão da referência familiar. Eu acredito que, antigamente, assim como hoje também é igual, o idoso, a pessoa que tem mais de 60 anos, o vô, a avó, o bis e a bisa, continuam sendo espelho, continuam sendo um ponto de chegada, continuam sendo aquela pessoa referência dentro da família. Poxa, não, mas o meu vô conseguiu, olha que legal, tá com 5 filhos, criou família e tudo mais. Eu acredito que esse papel de ser a pessoa importante da família, o patriarca, o matriarca, ele, por mais que a nossa sociedade tenha se desenvolvido no âmbito tecnológico, continua existindo dentro do âmbito familiar. Eu não sei se eu estou errado, se você concorda ou discorda, mas é uma visão que eu tenho, que eu ainda vejo dessa forma. O que eu noto, Maia, assim, existe muita atividade para mulher, tá? Agora, pro idoso homem, são raras, são pouquíssimas. Por quê? Idoso, o que o idoso faz? A Carol falou ali, baile, dança, e só isso? E fica por aí? A mulher, não, a mulher ainda vai no clube de mães, lá ela faz um artesanato, é muito pouco também. Mas existe mais opções, muito mais para mulheres do que para os homens, hoje da terceira idade. Existe uma gama, assim, pouquíssima para os homens, porque além do bailão, demais. Demais que o nosso poder público apresenta. Existe, assim, uma oficina que ensine idoso a fazer um brinquedinho, mexer com alguma coisa, uma carpintaria? Não. Que eu saiba, não. Aqui em Tubarão, eu participei em 2019 de uma oficina pela prefeitura, né, aqui no posto de oficinas, para a memória ativa. Mexer com a memória, como vocês têm aí também no SESI, eu não sei como é que é, porque eu não participo da memória ainda, né? Ainda, né? Eu ia falar isso, fica o convite já para uma outra etapa. Os horários não fecham, senão já estaria. Em 2019, era um programa referência, tá? Era de 15 em 15 dias, reunia lá cerca de uns 40 idosos, todas mulheres. Todas mulheres. E o objetivo nosso, a gente queria que esse programa se estendesse para uma vez na semana, pelo menos, já que era de 15 em 15 dias, e a prefeitura simplesmente ia cortar em 2020 esse programa. Daí, fica com o quê? O que o idoso vai fazer? Então, eu acho que tem a oportunidade para o idoso é mínima. A Unisul poderia encampar aí um curso de inglês, porque palavras como Facebook, né? É difícil para alguém com 70, 80 anos falar Facebook. Eu tenho um irmão, ele tem 70 anos, ele não fala Face, ele fala Facebook. E não adianta tu corrigir, ele continua falando Facebook. E eu penso assim, eu já convidei diversas amigas, tá? Maia, Carol e Miriam, para participar do nosso Conecta 60, e daí quando eu falo assim, porque é numa plataforma Google Meet, aquilo ali já assusta tanto, sabe? Então, são muitas palavras em inglês que o idoso hoje não entende. Mas Google Meet, meu Deus,
Até eu, quando Maia falou no começo, até me assustei também. Meu Deus, será que eu vou saber mexer no Google Meet? E é uma coisa simples, fácil. E na prática é tranquilo, né? Eu acredito que a vivência da Miriam quanto ao público 60+ masculino seja a mesma que a minha aqui em Tubarão, né? E, na verdade, acredito que seja algo meio uníssono no estado, né? Que é algo que nós batalhamos, mas não chegamos, não sei o porquê os homens têm essa dificuldade de vir às nossas atividades. E em momento nenhum elas são voltadas para as mulheres, né? São atividades que encampam todos os dois gêneros, mas onde estão? Eu acho que assim, Maia, como a tua fala anterior a respeito do idoso ser a base da família, que traz os valores, aonde tudo nasce dele, nós temos dificuldade de enxergar que a gente precisa ensinar algo novo para ele. E isso também entra na questão de gênero. Para a mulher idosa, é mais fácil ela verificar que ela precisa aprender algo novo. Para o idoso homem, isso já é mais difícil, porque já vem de uma cultura onde o homem, ele aprende cedo, para depois, quando ele vira a fase adulta, ele já ser homem, e ele não precisar aprender mais nada, ou ele não consegue dizer, eu tenho dificuldade de aprender tal coisa, por quê? Porque isso não é permitido dentro da sociedade hoje. Então, são duas questões extremamente importantes, que é onde a gente vincula o idoso, né, como nossa base, nossa sustentação, a pessoa que vai trazer um aprendizado de uma geração para outra, como a pessoa que também precisa aprender sobre a nova geração, né, que entra a tecnologia, que entra, eu preciso aprender algo novo, eu não vou chegar num estágio da vida onde eu sei tudo. A Miriam falou, a gente fica impressionado quando a Miriam fala, estou há 17 anos trabalhando, né, dentro do SESC, trabalhando com idoso, mas ela diz, não, calma, eu ainda estou aprendendo. Por quê? Porque as coisas vão evoluindo, vão se desenvolvendo, e a gente tem que ter humildade de dizer, eu ainda preciso aprender mais. E no idoso homem a gente tem essa dificuldade de encontrar essa humildade ou essa coragem, né? A gente diz coragem hoje, porque o idoso ele tem que ser corajoso de pedir para o neto a informação que ele ainda não sabe, porque o neto não vai ter paciência para sentar, ensinar várias e várias vezes. Então, não que falte coragem, mas falta sensibilidade dos mais jovens em estar apresentando esse novo para esse idoso, e tem um certo medo desse idoso em relação ao eu ainda preciso aprender algo novo. Então, dá para juntar tudo isso e a gente vê várias questões também. Eu penso assim, eu vou precisar licença, Gladys, porque eu vou precisar sair, gente. Assim, com dor no coração, vou precisar sair. Ai, que dó. E assim, eu vou, como vai ficar gravado, depois eu vou ficar vendo. E Gladys, eu gostaria muito que, por ser cliente que eu me refiro a pessoa acima de 60, a questão do incentivo, eu acho que nada melhor que um par, que é a educação em pares, pessoas do mesmo nível, tá incentivando, fomentando isso no outro, porque é muito fácil dizer assim, não, é importante, né, eu, Miriam, técnica de grupos, ou Maia, né, estarem falando por nós sermos o técnico, mas nada melhor que alguém que seja uma pessoa inclusa, né, nesse processo, dizer, é importante, é necessário, e dizer assim, e várias pessoas eu já escutei, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, agora eu só quero aproveitar. Sim, pode aproveitar aprendendo. Né? Poxa. Gente, gratidão, Maia, a Gladys, também a nossa psicóloga. Caroline. Me ajuda, mãe. A Caroline. Carol. Muito obrigada, gente, mas eu vou para outra reunião, tá? E eu vou assistir depois. Faz essa propaganda aí para a gente, a necessidade, a importância desse papel que o 60+ precisa abraçar. Ele tem que se empoderar e dizer assim, eu tenho essa força e somos muitos.
né? A Gladys fala assim, porque não tem políticas públicas? Até tem, as políticas são belíssimas, porém não são colocadas em prática. Então, que o idoso se una e vá atrás do poder que ele tem e vá atrás do direito que é, tá? Gratidão, gente. Miriam, muito obrigado. Pode participar contigo, Miriam. Valeu. Gentíssima. Até breve. Até breve. Daqui a pouco. Beijo. Tchau. O que é preciso falar, meninos? O que é preciso falar? Acho que, assim, é muito nítido isso, sabe? É muito real essa questão da necessidade de algo voltado para o idoso masculino. Aqui em Tubarão, quando eu entrei nas atividades de grupos, nós tínhamos 2 meninos. De cento e poucos eram 2 meninos, o resto era tudo menino. Em 2019, que não foi o nosso último ano presencial, porque se no presencial é difícil, no virtual, então a gente nem vai conversar, a gente vai deixar para um outro bate-papo essa questão do digital. No presencial, nós estávamos com 12. Olha que legal, eu passei de 2 para 12 meninos em atividade. Então, essa questão da figura masculina, ela é importantíssima no grupo. E notem qual é o mais engraçado. Haviam meninos em grupos que eu tinha quase que concentrado em 2 turmas o número total de meninos. Por quê? Porque eles se procuram para conseguir dar esse apoio um ao outro. Tipo, não, mas tu vai, eu vou também. Então, aquele coleguismo, aquela camaradagem, sabe? Como acontece com as meninas também, como acontece com as mulheres também, mas é super importante e real a questão que a Carol falou do papel desse 60+, que o papel dele, quando jovem, era sustentar a família, ser esteio e ser sólido, sem a possibilidade de dúvidas, sem a possibilidade de fraquezas, porque a solidez da família tinha que ser a figura masculina. E que isso é carregado para a fase pós-60 anos. Que é uma fase que não precisa ser assim, que já mudou, o tempo já foi, aquele tempo lá que tinha que ser assim, já passou. Agora pode estar aberto às novidades, e curioso, e conhecer, e acertar, e errar, e voltar, e de novo, e experimentar. E é difícil quebrar essa carapaça para que a pessoa consiga entender que errar faz parte, que aprender faz parte, que dizer que não sabe faz parte do processo, que era quase proibido, né? Eu acho assim, maior. Sem a inclusão digital, nenhum idoso vai morrer, certo? Com certeza. Não vai morrer, né? Mas será que é justo? Será que é justo ter tantos recursos hoje para te usufruir e tu não saber usar? Né? Não ter um conhecimento de usar, né, Carol? Não é justo. Não é justo com o idoso. Né? Não é justo com a nossa terceira idade isso. Concordo. A Marilene Duarte, que também é nossa amiga aqui do SESC, ela colocou assim, boa tarde, pessoal. No Capivari de Baixo temos um grupo só de homens que, na verdade, só querem jogar e é difícil entrar com novos projetos, mas também não aceitam mulheres, são só homens. É o clube do Bolinha. É o clube do Bolinha, o negócio tá mais assim para jogar um carteado, um dominó. O que, Carol, é muito comum, né, garanto? Não? É algo comum justamente porque quando a gente pega a figura masculina e a gente bota ele num horário extra, ele quer o horário recreativo. O homem, ele gosta de desenvolver atividades em grupo, sim, inclusive desenvolve mais que as mulheres, quanto mais novo, quanto mais velho depois. Porque ele vai pro tal do bar, ele vai pro tal dos clubes, a gente via algum tempo atrás as saunas que eram masculinas, que a mulher hoje no Brasil não faz isso e nunca fez isso. E por quê? Porque o homem ele se junta para justamente se divertir. Ele busca prazer estando em grupo, estando com outros homens. A mulher tem mais possibilidade de ir buscar algo para aprender algo novo. Porque quando a gente vê o grupo de mães, elas não estão ali só para o tal do café da tarde. Elas vão lá, aprendem uma atividade nova de artesanato, né? Elas aprendem
uma outra atividade também, se tiver na programação delas, porque elas estão mais dispostas a aprender algo. O homem, ele está disposto a festar, a curtir a tarde, a curtir os jogos e a curtir os amigos. Por isso que a gente vê essa diferença. Tem no Capivari um grupo de idosos, mas eles querem jogar e não aceitam mulheres. Porque as mulheres, elas vão entrar e querer fazer outra coisa, elas não vão querer só jogar a tarde toda. Elas vão querer mandar, eles acham assim, né? Mandar. Querer invadir o espaço dele. Eu moro aqui em Oficinas e aqui tem um grupo de dominó na frente da igreja. Então, o pessoal se reúne ali, não sei se vocês conhecem, mas é uma prática que é só o homem também, mas é só jogar dominó. Então, é a grande dificuldade que a gente sempre teve aqui quanto os testes nas nossas atividades, seja do Mundo Digital Master, do Grupo da Memória, do Conecta 60 Mais, de atrair os homens para cá, porque por ter um público maior de mulheres, parece que eles olham de fora, não, mas só tem mulher, não, acho que eu não vou deixar, então. Se eles já não vêm meio que com o parceiro montado, ou a mulher não arrasta ele aqui para dentro, daí aqui ele conhece os outros homens que tem na atividade, eles não têm esse ímpeto da procura por algo mais teórico, né? Eu vejo que o homem gosta muito dessa coisa prática, dessa questão do jogo, do mexer, do fazer, de ter a oposição, seja um jogo colaborativo ou opositivo, mas tem que ter oposição. Eu ganho, tu perde, ou nós ganhamos, nós perdemos. Então, isso instiga muito mais o homem do que vir para aprender, simplesmente aprender para crescimento pessoal. Eu acho que isso é legal, eles gostam, mas não mobiliza tanto quanto ir ganhar um torneio de dominó no final de semana, ou ir jogar 3 partidas e ganhar 3 para poder tirar sarro do amigo depois, ali daqui 10, 15 minutos. Né? É mais ou menos isso que eu enxergo. Isso é muito cultural, essa questão do homem, e a gente vê essa dificuldade também da separação, né, ou de unir eles, justamente porque quando a gente pensa numa festa familiar, quando a gente vai para para uma ceia de Natal ou para um aniversário, geralmente as mulheres ficam numa parte da casa e os homens ficam em outra parte da casa. Não há uma mistura entre homens e mulheres no mesmo ambiente. Hoje a gente precisa entender que homens e mulheres, eles podem estar no mesmo ambiente, eles podem se divertir, eles podem, inclusive, jogar, podem aprender algo novo, eles podem fazer tudo juntos. Quando a gente vê os homens entrando numa atividade concreta de aprender algo novo, geralmente ele vai com a mulher, vai com a esposa. Porque a esposa dá um jeito de carregar ele e botar no grupo. Depois eles adoram. Mas teve a iniciativa da esposa ir lá e convidar, da esposa muitas vezes incomodar ele até ele chegar naquela atividade, justamente porque a gente tem essa divisão cultural. Temos que acabar com essa divisão cultural. E a gente vai acabar com isso tanto em relação aos jovens quanto em relação aos idosos, a partir do momento em que a gente juntar todo mundo e falar, não, agora vai todo mundo se divertir, agora vai todo mundo aprender ao mesmo tempo. Então, temos que nos mobilizar para que essas coisas aconteçam. Carol, mas tu também não acha que, às vezes, a baixa escolaridade dos homens dificulta também esse acesso? Porque, não necessariamente. Pode continuar, desculpa. Não, porque eu vejo assim, tipo assim, se a pessoa tem um conhecimento maior, então para ela é mais seguro, talvez, navegar na internet. Porque hoje em dia, como a Miriam falou lá no começo, não lembro se foi o Maio ou se foi a Miriam agora, tu tem aquele medo, aquele receio, né? Vai entrar num aplicativo de banco, tu vai colocar tua senha ali, né? Ou o Maia, eu acho que tem acontece muito disso, ele vai explicar algum programa novo, né, para uma aluna, e ela tem medo de permitir que aquele aplicativo acesse a senha dela, né, acesse a câmera, acesse, né, então acesse assim, as coisas do celular dela,
que ela acha que é meu, né? Então, eu acho que isso aí talvez conte muito também, né? Com certeza conta. Esse medo todo vem muito vinculado à falta de conhecimento. Com toda certeza. Isso, Agora, a distinção entre o medo maior ou menor em relação a homens e mulheres, a gente já percebe uma diferença. Porque o homem hoje, ele tem, mesmo o idoso, ele tem mais probabilidade de confiar na máquina do que a mulher. Tanto que o homem, muitas vezes, ele quer aprender sozinho a mexer no celular, ele quer aprender sozinho a mexer no computador, uma porque ele não quer pedir ajuda, né? E outra porque ele encara melhor esse medo. Não, isso é mentira. Quem que é isso? Como assim? História é essa? Imagina, ele já nasce sabendo, ele não precisa, né? A gente nem é autossuficiente, moça. Que história é essa? Eu vou dar só um exemplo. Ontem aconteceu aqui em casa isso. Veio o meu enteado aqui, né, o filho do meu marido, daí eu disse assim para ele, ensina o teu pai a colocar o Pix, né, no celular. Tu pediu para ele fazer um serviço de um mês e um dia, daí é sacanagem, né? Não, daí ele assim, daí meu marido assim, deixa que a mãe, daí ele baixou, tá lá, pela conta dele, tudo feito lá, tudo, daí ele assim, tá, agora o pai passa uma quantia para alguém para me ensinar o pai. Não, deixa que amanhã eu faço isso sozinho. Eu disse, agora que ele vai te ensinar. Não, mas eu sei, amanhã eu faço isso sozinho. Ótimo. Ó, a dona Marilene, ela comentou que é mais ou menos que é isso que a gente falou do grupo de homens lá do Capiva, do Capivari de Baixo, que eles têm medo mesmo que a mulherada chegue para tomar conta lá. Eles não deixam ninguém... Aqui na igreja de oficinas também, eu participo de um grupo de oração. Esse grupo eu já participo há quase 20 anos, mais ou menos, né? Basicamente mulheres. Mas vai nas casas, que assim, são orações uma vez por semana feitas nas casas. Isso antes da pandemia, né? Porque agora é só virtual. Mas geralmente eram mulheres. E o homem da casa participava de um ou outro encontro. Daí, um desses senhores, né, que a gente foi na casa dele, ele começou a participar. Então, toda segunda-feira ele participava. Só que só ia ele de homem. Então, ele foi o quê? Cerca de uns 2 meses ele participou do grupo. Daí, de fininho, ele foi saindo. Devagarinho, de pouquinho. Só ele. Ficou com vergonha. É a dificuldade. Dona Tomasa, que também é nossa amiga aqui do SESC, ela colocou que é mais difícil levar os homens para participar, o mais difícil. É verdade. Dona Tomás, ela participa conosco, ela tem 78, se eu não me engano, 77, e ela participa conosco já há algum tempo aqui no SESC, mas infelizmente o marido dela ainda não, né? Traz o menino para cá, Dona Tomás, vem, traz. E ela é um exemplo, né, Maia? Ela é um exemplo, ela está aqui ela gosta de participar, participa ativamente. Gladys, mas eu vou te dizer que o nosso aluno sênior, assim, o nosso mais top, que eu considero assim, sendo o que tem maior força de vontade, é um menino, sabia? Seu Beppe, 86 anos, Carol, aprendendo a fazer o quê? Imagina! Na aula do Conecta 60 Mais com a gente, ele tá, desde o início ele tá. Ele falou, não, mãe, eu vou, é novo, eu quero aprender, eu vou aprender. E veio. Ah, mãe, mas foi difícil? Para mim, não. Para ele deve ter sido bastante difícil aprender algo novo, algo diferente, né? Mas assim, foi, né? E ele participa ativamente de todas as aulas, ele tá aqui, tudo que é evento ele tá aqui, tá sempre correndo atrás de aprender coisas novas. Então, acredito que não é a idade, não é o gênero, mas sim o despertar, a vontade de saber, de fazer, que é o mais difícil. E tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo assusta. Não só para a pessoa idosa, até para qualquer pessoa, né? Tudo que vem é novidade, a primeira vez sempre assusta, né? E daí pega lá, entra lá no Google Meet acessa o link, isso aí já faz correr a metade. E seu Beppe, ele ainda fala assim, nossa, mas eu tô tão para trás. Falei, seu Beppe, fica tranquilo, moço, que o senhor tá na frente, tanta gente mais nova aí que não tá conseguindo fazer a metade. Tu fala a palavra, já sai, correndo, não é fácil. Ô Gladys, eu acho que hoje vai ter conversa aí, vai ter DR aqui, falaram que
Mandaram um recado aqui, é o namorado da Gladys. Como foi citado, quero direito de resposta no próximo programa, hein? Já temos convidado, Carol. É o próximo convidado. Tem que botar ele para falar. Vou botar esse menino para falar, vamos. Com certeza. Ô, Maia, tem uma coisa que tu falou aí que é muito interessante, que tu usou até uma palavra que é ele tá à frente. O quanto a gente carrega isso, né? Homens que conseguem participar em grupos que tenham maior número de mulheres, homens que buscam ajuda para aprender algo novo, mulheres que buscam algo novo em relação ao mercado de trabalho, são pessoas à frente do tempo. Olha como a gente acaba diminuindo as nossas questões sociais no sentido de, não deveria, né? Ou, não é comum fazer. Tanto que a tecnologia hoje, a gente quer transformar ela comum para todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que aprender como algo comum, algo dentro do nosso dia a dia. Só que quando a gente vê alguém fazendo algo que, em tese, não é tão comum, a gente diz que é uma pessoa à frente do contexto social que está hoje. Então, todo mundo que está assistindo hoje a live, né, todo mundo que está hoje no Facebook, mandando ali os comentários, participando, a Gladys que está aí, o Maia, que inclusive foi a pessoa que acabou propondo esse programa, são pessoas à frente do seu tempo. Porque a gente está comentando sobre um tema que quase não é falado, por mais que tenham políticas públicas, não são colocadas de fato em prática. As pessoas fingem que cuidam dos idosos, mas acabam não cuidando, porque no dia a dia acabam boicotando eles de diversas formas, e todo mundo que tem uma pequena iniciativa para inclusão, para ensinar, para aprender, né, a estar nesse mundo, é considerado pessoas à frente do seu tempo. Que pena que não são 100% dos idosos que são considerados à frente do seu tempo. Porque daí a gente ia parar de usar essas frases que doem, porque todo mundo devia ter essa coragem, todo mundo devia ter esse acesso e todo mundo devia ter essa vontade de estar participando, de estar conectado e de falar, eu preciso aprender. E a gente usa assim ainda, Carol, porque é bem isso, porque hoje é uma realidade, né? Tipo, se eu parar para ver como está e o que ele está fazendo por ele, gente, nós tivemos aí 130, 150 matriculados já em atividades presenciais do SESC. Eu não consegui reter 30% desse público na parte virtual. E a internet é tão fundamental, né, hoje em dia. E aí ele tem 86 anos, do gênero masculino, que passa por tudo aquilo que nós comentamos aqui e procura, por vontade própria, por questão de autonomia sua, esse desenvolvimento. Pô, não tem como eu não classificar ele, sabe? Não tem como não dizer que realmente ele tem um pensamento que muitas pessoas não têm. Pô, ele faz parte de 30%, de menos de 30% de um grupo enorme que nós tínhamos. Então, não tem como. Infelizmente, cara, não tem como. Eu queria estar com todos os 100, cento e tantos aqui comigo hoje, aqui assistindo a live. Nós temos aí cento e tantos assistindo a live, assistindo aqui a nossa conversa, que agora está no Facebook, que vai depois para o YouTube, que vai para o Spotify, que vai para o Deezer, que vai para as demais plataformas de podcast também. Então, poxa, né? Às vezes nós fazemos a força, mas é aquela questão. Um só remando o barco vai andar devagarinho. Agora, se todos remarem... a gente vai engatinhar para conseguir o outro percentual que ainda não está incluso, né? Vamos continuar aí para aumentar esse público. Com certeza vamos. Eu queria fazer uma colocação. Pode falar, Gladys, por favor. Eu penso assim, são tantos os caminhos, né? Porque hoje em dia tu quer comer um lanche, vai lá no iFood, né? Pega um lanche. Eu só uso iFood hoje, não vivo mais. Pega um lanche, vê o teu extrato da conta, pega o aplicativo do banco. Nossa. Que mais? Vai pegar não quer ir de táxi, quer ir de Uber? Acessa o aplicativo, não sabe acessar? Daí. E não só isso, né, Gladys? Tanto o aplicativo do Uber ele já serve tanto para ser usuário como para ser fornecedor de serviço. Sim.
O meu pai, por exemplo, ele conseguiu se aposentar agora, com 65, 60 e poucos anos, devido à carteira de trabalho. Ele passou de 4 a 5 anos trabalhando como Uber. Ele fala assim, então ele sabe mexer no smartphone. Não. Eu digo que ele é um analfabeto funcional digital. Que ele aprendeu estritamente o que ele precisa. Se aparecesse qualquer outra janelinha falando outra coisa na frente, é o porco. Tá pronto. Mas é por isso que eu falei, Maia, por isso que eu falei lá no início do programa que as palavras em inglês dificultam muito, né? Sim. Então ele sabe utilizar ali o que ele quer para ele, mas se sair do aparelho dele e passar para outro, ele já não vai saber mais, porque é diferente. Então teria que também ter assim, o poder público podia fazer na nossa Unisul, porque a Unisul, ela é a grande conveniada dele, é a nossa prefeitura, né, da Unisul. Então, a prefeitura podia cobrar um pouco da Unisul através de quê? De cursos. Um curso de inglês à distância, pode ser? Para quem é idoso, né? São tantas as possibilidades e não tem nada disso. Sim. Quer dizer, só dificulta, em vez de ajudar, acaba dificultando, né? Infelizmente ou felizmente, nós temos o Idiomas Master no SESC também, nós temos aí o inglês voltado para esse público 60+, exclusivo para eles. É uma questão, daí tem o seu custo, óbvio, é um serviço como o outro que tem que ser comprado. Claro que se tivesse de forma mais simplificada, mais natural e sem custo para a população como geral, sendo provida pelo Estado, seria outra conversa. Mas quem quer aprender inglês e não tem no Estado, pode vir para o SESC aqui, né? O público 60+, sempre tem um carinho especial dentro do SESC, pode ter certeza que sempre é diferenciado. Mas eu quero voltar para o nosso assunto, quero bater novamente na tecla do papel do idoso e perguntar para vocês, e aquele papo do idoso ser um peso, ou ser um imposto para a família, ou ter aquela visão retrógrada do idoso, vocês acham que isso ainda persiste na nossa sociedade atual ou isso já foi banido? Aquela coisa, não, mas tem que cuidar do pai, aquele, não posso fazer porque tem que estar lá, ou não sei. E aí, esse peso, ele existe ou ele já está sendo tirado de jogo? Contem para mim. Eu quero ouvir de vocês primeiro. Eu, da minha parte, acho que existe muito isso. Existe muito. Porque também tem aquele negócio, né? Eu vou ensinar o meu avô a mexer no celular e o meu avô vai querer o quê? Entrar no site de encontros lá, o Tinder. Deixa o idoso se divertir, deixa ele namorar através da internet, que é uma coisa boa, e isso aí é uma preocupação dos jovens. Se vocês pensarem bem, Carol pode me ajudar aí, mas eu acho que muitos jovens não querem ensinar os idosos por causa disso, né? Vai entrar lá no canal de encontros, vai fazer o quê? Vai namorar? Mas deixa namorar, deixa conversar, é tão bonito. É tão bom, passa o tempo. Eu tenho uma amiga que tem 74 anos, viúva, e a filha dela ensinou ela a mexer no YouTube, e ela vê receitas, ela vê programas de televisão, ela fica a tarde inteira vendo através do YouTube. Então, uma coisa boa, né? Mas nem todo jovem pensa assim. Isso mesmo, Gladys. Referente ao que o Maia falou anteriormente, a respeito do peso que o idoso carrega, ou até mesmo o familiar carrega, por ter que cuidar ou ter que prestar mais atenção a respeito daquele sujeito. Ainda existe bastante isso, e está muito relacionado ao tipo de laço familiar que a gente cria com as pessoas ao nosso redor. Quando a gente vai criar uma criança, né, ou tá vindo um bebê novo para a família, a gente cria aquela criança como uma obrigação na nossa vida, ou a gente cria com prazer. E a gente ensina esse laço para esse sujeito. Aí esse sujeito ele vai crescer e em um certo momento ele vai ter que começar a cuidar desse idoso. Não necessariamente que esse idoso precise de ajuda, mas vai ter que começar a cuidar desse idoso em alguns aspectos. Então, essa transmissão
de afeto e essa transmissão de cuidado é passada diretamente depois. Então, quando você está junto com os teus filhos, você vê isso como um ato de amor ou uma obrigação? Infelizmente, muitas pessoas vejam isso como uma obrigação e às vezes carregam esse cuidado como um fardo. Carregam isso como uma obrigação em relação a eles, em relação ao filho, em relação ao idoso. Muitas pessoas também carregam esse fardo, mesmo criando os filhos com amor, porque lembra e carrega do passado aquele idoso que era um fardo. Então, tem uma relação boa com os filhos, tem uma interação bacana, mas ele não quer ser cuidado por aquele filho. Ele não consegue enxergar o quanto aquele filho ama ele a ponto de querer cuidar dele na velhice. Então, tem muito esse peso está muito relacionado tanto à nossa intimidade que a gente cria com os nossos filhos, quanto à forma como nós enxergamos a velhice. Se eu enxergo um velho como um ser ativo, um ser autônomo, e que o papel dele é exercido da forma como ele quiser, eu jamais vou ser um peso. Mas se eu enxergo a velhice como algo que vai me boicotar, que vai me atrapalhar e que eu vou acabar incomodando, esse peso vai vir muito carregado nas minhas costas. Então, existe e existe muito, por situações diferentes. E o que a Gladys estava falando a respeito de o neto ter que ensinar. Esse neto, ele vai ter que ensinar sim, porque quanta coisa a gente ensinou para esse neto. Ele vai ter que olhar para ti, vai ter que ver um ser humano que te ajudou também, em muitos aspectos da vida. Quantos netos hoje passam mais tempo com os avós do que com os próprios pais, porque os pais estão trabalhando? Então, toda essa carga de criação, muitas vezes fica em cima desse avô. E quando ele se transforma num adolescente, o avô fica com medo de perguntar, com medo de pedir, porque esse adolescente ele já está muito acelerado. Aí onde também há essa dificuldade em relação às interações. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente ensina para o idoso que ficar velho é uma coisa bacana, é uma coisa que todo mundo merece ficar, porque quanto mais velho a gente fica, mais tempo a gente vive, e que bom que se for de forma saudável, melhor ainda, né? Então tem que transmitir valores positivos em relação ao ficar velho, e tem que transmitir valores positivos na inversão de papéis depois. Eu, durante uma parte da minha vida, eu ajudo, eu ensino, eu educo, e depois alguém vai ter que me ensinar, alguém vai ter que me ajudar, e às vezes alguém vai ter que me educar, porque hoje, quanta coisa a gente vê o adolescente falando, não se fala mais esse termo, não se faz mais dessa forma, então a gente tem que aceitar isso também. Crush. Ô, meu neto, o que é crush, neto? O que é isso? O que é match, meu neto? Que história é essa? E esse medo também em relação do adolescente vinculado às redes, o idoso nas redes sociais, isso vem muitas vezes por conta das fraudes financeiras. O adolescente, ele tem medo que a avó ou que o vô encontre alguém na internet que vá maltratá-lo de alguma forma, né? Ou não ser bacana com ele, ou até mesmo cometer uma fraude financeira. Hoje a gente está vendo uma inversão diferente em relação ao namoro. Hoje o adolescente, ele compreende que a gente namora mais velho, que a gente se apaixona, que a gente busca conhecer alguém, ou que a gente busca conhecer uma pessoa para viver junto, porque tem muita gente que sente essa necessidade, mas ele tem medo daquilo que está na internet também, porque o adolescente, por incrível que pareça, ele está muito ligado a respeito do que pode e o que não pode ser feito na internet. Assim, até porque são eles que vão gerir essa internet. Mas na questão da educação, gente, é incrível, né? Caso de Ferreira, espeto de pau. Às vezes eu tô em casa. O meu serviço é ensinar as pessoas a mexer no celular.
E ter a paciência para isso. E às vezes me falta com a minha mãe. Às vezes eu pego, poxa, mãe, como é que eu... Mas sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Sabe qual é a visão que eu tenho dela ainda? É a visão da pessoa que me ensinou a fazer as coisas. Não que eu tenho que ensinar ela a fazer as coisas. Então, pô, você vai ver, mas como é que tu não sabe, mãe? Tu me ensinou a fazer os negócios, como é que tu não lembra disso aqui, sabe? E é uma quebra de paradigma que o jovem tem que ter o quanto antes para conseguir compreender e daí ter essa questão da empatia com a pessoa com mais de 60 anos. É necessário que isso seja quebrado. Para mim, trabalhar com pessoas com 60 anos ou menos ou mais, que não são do meu círculo, do meu vínculo familiar original ali, meu pai, minha mãe, meu avô, é super tranquilo, eu tenho a maior paciência do mundo, eu consigo explicar de 30 formas diferentes. Mas quando é com os meus pais que me ensinaram o que eu sei hoje, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu paro e falo, não, peraí, mãe, tá, calma. Vamos pegar um café, vamos sentar aqui com calma. Que daí eu acabo me afobando, porque, poxa, como é que ela não sabe disso? Mulher! Tu que me ensinou. O meu filho na minha frente. Não faço isso, é porque tu me ensinou a fazer um dia. Como é que tu não faz isso, guria? Que história é essa? Então, eu tenho essa dificuldade. Então, e o meu papel é esse. Eu imagino para as pessoas que não têm esse papel, não têm esse conhecimento, não têm essa função, e tem que fazer essa troca. É muito mais difícil, porque é uma quebra de paradigma, uma troca de valor, do papel de quem ensina para quem aprende, né? E é difícil, às vezes, quebrar isso, fazer a pessoa entender. Bom, sabe também, Maia, sabe também que tem bullying com idoso. Com certeza. Deixa eu só te citar um exemplo. Geralmente, nos grupos de família, né? Daí vai lá o de mais idade e coloca uma notícia lá, fake news. E todo mundo sabe que é fake news, mas ele tá colocando lá, cara. Geralmente agora, né? Assim, mais recente. Sim, agora é o que mais tem. É o que mais tem. E daí vai lá os outros e começam lá. Isso aí é fake news? Não viu que é fake news isso aí? Ou então, isso aí passa vírus. Então, daí o idoso já tem aquela dificuldade de vai colocar alguma coisa, já fica pensando 1000 vezes antes de colocar no grupo da família. Coloca ou não coloca, né? Mas é bem delicada essa questão. Bom, meninas, eu acho que ser um peso, qual é a minha opinião sobre a questão de ser um peso sem encosto dessa visão retrógrada? Que é um dos papéis. Infelizmente, é um dos papéis que o ser com mais de 60 anos assume em um determinado momento da sua vida, querendo ou não querendo, é a questão do peso. Infelizmente, ele se coloca nessa posição em determinado momento, ao passo que, como a Carol falou, de não querer a ajuda. E daí, quando ele não deixa ser ajudado, isso nos torna um serviço mais penoso, conseguir fazer com que aquele idoso, aquela pessoa com mais de 60 anos que precisa de um auxílio, o receba de uma maneira harmoniosa, de uma maneira mais tranquila. Porque é muito difícil tu passar uma vida sendo autônomo, passar uma vida fazendo tudo por si, e num determinado momento tu precisar de ajuda para tudo, né? Tem alguns casos, casos conhecidos, né? Que, poxa, a pessoa teve um problema de saúde que afetou a autonomia dela, mas ela ainda assim não aceita ajuda. Que cognitivamente ela é autônoma, porém na aplicação falta. E às vezes escapa algumas informações que são importantes e inerentes para o dia a dia. Então, é difícil, né? Não é fácil. E acabam se colocando nessa posição e acabam se tornando, mesmo sem querer, mesmo para aquela família que mais ama, para aquela família que nunca pensou em botar num abrigo, para aquela família que sempre quis ter o idoso debaixo do braço, acaba se tornando um determinado peso. Não na palavra, não na vertente ruim dessa palavra peso, não de forma negativa, mas de uma forma neutra, que se torna algo a ser feito, que não quer que seja mexido. Quem vai receber não quer receber, e quem vai fazer tem receio de fazer porque sabe quanto não quer receber. É mais ou menos isso, né? Eu tenho que entregar uma carta, mas tem um cachorro que vai morder a carta. Entrego ou não entrego? O que eu faço com essa carta? É mais ou menos por aí. E dessa mesma forma que a gente enxerga, tem essa visão de dentro da família, fora da família, nós ainda vemos, infelizmente, na sociedade, pessoas que acreditam que a pessoa com mais de 60 anos
é uma pessoa que gera problema, é a pessoa que vive para ir cedo para a fila do banco, que vive para encher a fila da lotérica, que vive para encher o mercado. Vocês compartilham de momentos assim? Vocês conhecem alguém que tem esse tipo de opinião ainda? Eu, infelizmente, conheço algumas pessoas que ainda têm essa opinião de que mas pô, não faz nada o dia inteiro, o que é ir essa hora para a fila do banco? Vai ficar no banco essa hora? Tenta para ir outra hora, amor. Tá só atrapalhando, vai para a lotérica essa hora. Fazer o que essa hora na lotérica? Não, aqui é hora de trabalhador, não de aposentado, não de idoso. E realmente isso são frases que me chateiam muito, ao passo que eu acredito que qualquer hora é hora, porque todo mundo tem essa autonomia, seu livre ir e vir, e quem é mais novo tem que ter a paciência e a virtude de entender, porque um dia vai chegar lá nessa idade, e garanto, se não fizer igual, vai fazer pior. E vocês, amigo, vivenciam isso? Eu vivo isso e me dá uma dor no coração que, olha, não tem como eu explicar. Infelizmente. A gente olha isso na questão da falta de conhecimento. Muitas vezes, aquele idoso que está lá na fila do banco, não é o idoso que fica em casa, é a pessoa que ainda está no mercado de trabalho, né, ou que está gerindo uma empresa, por exemplo, e que precisa estar naquele horário do banco. Então, a falta de conhecimento da gente em relação ao próprio papel do idoso na sociedade. A gente acredita que o idoso está só em casa, que o idoso já está aposentado, a pessoa tem 60 anos já está aposentada. Como se aquilo fosse regra a todo e qualquer ser humano que complete 60 anos. Mas não. A realidade hoje é algo bem atípico daquilo que se via um tempo atrás. O idoso está no mercado de trabalho, ele vai estar na fila do banco, ele vai estar indo no supermercado fazer as compras, porque ele faz a compra dele, não tem ninguém mais para fazer por ele. Ele vai estar na fila do cinema porque ele quer assistir um filme, ele quer ter a hora de recreação, ele vai estar no barzinho porque ele vai querer beber cerveja com os amigos, ele vai querer interagir, ele vai estar no Uber, ele vai estar em qualquer outro lugar que ele deseja. Porque a nossa ignorância não nos pode permitir visualizar aquele ser como um ser autônomo, como um ser que ainda está ativo. Então, por isso que esse tipo de fala ainda existe, por isso que esse tipo de pensamento ainda existe, porque nós não estamos visualizando o idoso da forma como ele é, e da forma como ele está sendo hoje. Qual é o papel dele hoje na sociedade? Então, é incrível a gente estar hoje à tarde conversando sobre o papel dele na sociedade, porque parece que a sociedade não está enxergando esse papel, né? Muitos que falam desse idoso, que reclamam desse idoso, pode estar sendo sustentado por um idoso de alguma forma, né? Pode estar comprando algo no supermercado que um idoso que fez, que um idoso que está gerindo a empresa do produto que ele está adquirindo. Então, muitas dessas falas é uma questão relacionada à ignorância da população referente à falta de conhecimento a respeito do papel do idoso hoje. E é um papel que não é nato, né? É imposto pela sociedade, esse papel de complicador, de aglomerador, de que está fazendo na hora errada, de que podia fazer num outro momento, até porque, às vezes, esse idoso ele depende de uma carona do filho, por exemplo, que saiu para o intervalo do trabalho, vai deixar ele no centro para ele fazer as voltas, e o filho vai voltar a trabalhar, ele vai ficar ali, vai pegar um táxi, vai fazer alguma outra coisa para conseguir voltar para casa. E daí o momento que ele tem para usufruir desses serviços é aquele momento também onde todos temos para usufruir, que normalmente é o nosso período de intervalo do dia, né? Porque, felizmente ou infelizmente, grande maioria de nós, totalidade não digo, mas a grande maioria trabalha no período comercial. E o período comercial nos reserva um período curto de intervalo para determinações da nossa vida cotidiana. Gladys, por favor, eu te interrompi, eu falei antes do que tu, pode ficar à vontade. Não, só ia completar ali o que a Carol falou. Eu noto assim, hoje a longevidade está maior do idoso, né? Hoje a expectativa de vida é em torno de 74 anos, né? Se não me engano, um pouquinho menos agora por causa da pandemia, 72 talvez, mas cada vez mais a expectativa vai aumentando e isso tem que ter uma qualidade de vida melhor também para o idoso, né?
Não podemos deixar o idoso à mercê, colocar um tablet na mão dele, se ele não vai saber usar aquele tablet, né? Então, o filho, o neto, também tem que ter esse papel, né? De encaminhá-lo, né, aos cursos que tem. O SESC tem aí o Conecta 60 Mais, vou levar o meu avô lá no SESC, vou levar o meu pai lá no SESC para fazer uma inclusão, né, e participar dos programas de memória ativa, do Conecta 60 Mais, isso aí é muito importante. E quanto à qualidade de vida, nem se compara. Estou sabendo mexer nos aparelhos tecnológicos aí, tu vai achar milhões de oportunidades pela frente, né? Tu vai pegar aí, hoje o IPTU, tu paga através da internet, tu não vem mais o carnê na tua casa, tu paga o IPTU pela internet. Acesso a banco, como a gente já falou, Uber, pedidos de lanches, tudo é através da internet. Eu não ouço mais rádio, eu só ouço rádio em minha internet, eu não tenho mais o aparelho de rádio na mão. Né? Eu quero uma rádio, eu vou lá. Então, isso é uma riqueza muito grande que a gente tem e que talvez as pessoas não conseguem usar por falta de oportunidade. Isso é muito E essa triste. falta de oportunidade, Gladys, a gente vê muito em relação à questão da tecnologia, quando a gente entra no banco e a gente vê a fila a fila feita para a pessoa que precisa de ajuda para usar o caixa. Verdade. Tem quanto idoso naquela fila? Perfeito. E tem porque não sabe usar o aplicativo, né? Tem porque não sabe usar o próprio caixa eletrônico, que já está aí na sociedade há bastante tempo, mas tem medo de ir sozinho no caixa. Às vezes até sabe usar, mas prefere pegar a fila e esperar ser atendido pela moça ou pelo moço que vai estar lá, para poder ter incentivo em relação àquela tecnologia. Então, imagina o quanto aquela fila ia diminuir se os idosos estivessem utilizando mais a tecnologia e aprendendo mais sobre essa tecnologia. E acredito, Carol, que agora tu entrou num ponto que não versa sobre educação, mas versa sobre informação, né? Que é a questão de informar e saber e fazer saber que para te fazer tal, eu preciso tirar minha aposentadoria. Como é que faz? Não, eu vou no menino que ajuda ali porque é mais fácil, é mais rápido. Será que é mais rápido? Será que é mais fácil? É mais fácil, porque daí não é a minha responsabilidade de saber fazer, é a responsabilidade do outro que vai fazer para mim. Porque ter tudo de mão beijada é bom. Sabe? E será que eu não teria capacidade de fazer sozinho? Teria, tá? Mas tem alguém para me ensinar? Voltamos ao ponto da informação, da questão da educação, não a educação formal, como a gente conhece, de ser alfabetizado e tudo mais, essa questão não, mas a questão da informação digital, da educação digital dessa pessoa com mais de 60 anos, que é importante. Até foi assunto de uma live nossa que nós falamos da evolução dos meios bancários, né? Que foi como a Carol falou no início da nossa conversa aqui, que nós saímos de uma pessoa que guardava o dinheiro embaixo do colchão para pessoas que estão comprando bitcoins. A mãe, semana passada, ela teve essa oportunidade de se inscrever na Binance e comprar bitcoins. Estamos vendo uma idosa investindo. Graças ao meu primo. Quando, na infância dela, ela ia imaginar que ia investir dinheiro num negócio que não é palpável. Que tu não pega na mão, tu não amassa. Cheira. E quando a gente fala de Bitcoin, a gente está falando de um negócio recente. Estourou recentemente, o Bitcoin é mais antigo, mas estourou recentemente. Imagina uma idosa entrando nisso. Deu só um upzinho, porque o nosso futuro vai ser a não existência da moeda que nós temos hoje, a moeda de papel. A Casa da Moeda logo em breve vai parar de produzir papel, vai parar de gastar minério com isso, e vai ser tudo virtual. E a partir do momento que tudo virar virtual, a moeda virtual vai começar a surgir. Hoje temos muita moeda virtual, além do Bitcoin. Bitcoin é a mais conhecida delas, mas tem um monte de moeda virtual que são geradas aí no meio digital que, poxa, e quem sabe disso? Pô, eu não sei disso, tenho que pesquisar para saber. Imagina quem tem 60, 65, 70.
É muito difícil. Se não tiver meio, e é ensinado aonde isso, Gladys? No Conecta 60 mais do Sesc. Imagina! É um belo de merchan, né? Depois eu faço aí, Gladys, fica tranquilo. Mas, sabe, ouvindo vocês falarem assim, quando eu iniciei no rádio, tá? Isso lá em meados dos anos 80, sabe como é que eu fazia jornalismo? Não abria assim o Google e colocava lá Estado de São Paulo para mim ter as notícias ali, como se tem hoje, né? A Folha de São Paulo tá tudo ali. Então, o que a gente fazia? Rádio escuta. O que era rádio escuta? Era um aparelho, não sei se vocês lembram, de rádio tipo caixote mesmo, né? Daqueles rádio antigo, nem era pilha, era na luz. E colocava um gravador ali e ficava gravando o programa das 6 horas da Rádio Bandeirantes, José Paulo Andrade, que faleceu esses tempos. Então, ali gravava, ia para a máquina de escrever, pausando o gravador, tirando as notícias, para 7 horas estar no ar, dando aquelas notícias que foi passada na Rádio Bandeirantes às 6 horas. Então, hoje em dia, fazer rádio é como adoçar pirulito na boca de criança, muito fácil, né? Porque chegar ali, o locutor abre, as notícias estão todas ali. Quando é que eu imaginei lá em 1980 que iria abrir uma página de internet, colocar lá um jornal e tá todas as notícias ali na hora para mim? Nunca. Então, evolui muito rápido, gente. Isso aí evolui muito rápido. E às vezes a gente não consegue acompanhar. Eu não consigo acompanhar, né? Às vezes meu filho não sabia nem mexer no Google Meet. Quando eu comecei, perguntei para ele. O Maia disse que no Google Meet tu já usou essa ferramenta. Não, eu já ouvi falar, mas nunca usei. Então, as coisas mudam muito rápido e a gente não consegue acompanhar tudo. É difícil. Mesmo com todo esforço, é difícil. Imagina agora sem esforço. Sem vontade. Não tem como. Não tem. É muito difícil. É por isso que o nosso trabalho, quanto atividade, não a nossa inclusão digital é para aproximar ao máximo a pessoa ao meio digital. Porque, cara, a gente está conversando aqui... Tem gente trabalhando, cabecinha baixa e criando coisa. Você não tem noção. A gente não tem noção do quanto de coisa já foi criado nesses 60, 70 minutos que a gente está conversando. De coisas novas, de programas novos, de aplicativos novos, de evolução na tecnologia, de implemento novo, de ideia nova. Estão calculando com esse coeficiente físico que dá a viagem daqui à Lua, se fossem 4 pessoas dentro do foguete, se fossem 3. A gente não tem a noção do quanto de informação está sendo gerada nesse momento. Nós fazemos parte dessa formação, nós estamos fazendo parte dessa instrução. Só que, junto conosco, quantas outras pessoas não estão pensando nisso? E para outros nichos, o nosso nicho é o 60+. A gente está falando do papel dele na sociedade. Que a Gladys traz muito bem essa colocação de qual é o papel? O papel é buscar se desenvolver em todos os campos e se utilizar a tecnologia como um todo, né? Até porque os avanços tecnológicos, eles vêm para isso. A tecnologia serve para facilitar a vida, não para dificultar a vida. Se você está com dificuldade com tecnologia, meus amigos, não tem problema. Pode vir para o Sesc, a gente vai facilitar a vida de vocês. Bem tranquilo. Ô, Maia, mas eu também acho interessante, sabe o quê? Criar condições para se comprar um aparelho, quem sabe para os idosos, né? Fazer um desconto lá no equipamento digital, porque hoje em dia a nossa população praticamente vive do salário mínimo, né? Então não tem condições de comprar um celular lá, né? Bom, com bastante recursos, né? Então, o computador, o notebook, então também falta isso. Esses recursos serem um pouco mais acessíveis, né, à pessoa de 60 anos. Em algum momento isso vai ter que ser visto, né, Gladys? Hoje é visto isso para crianças, né, devido à pandemia. Devido à pandemia. Devido à pandemia, porque se não fosse a pandemia, nem criança estaria recebendo recurso digital, recurso virtual, não. Sim. Devido à pandemia, a educação de crianças teve que dar tablet para todo mundo, teve que fazer todo mundo ter acesso, porque era importante, porque era necessário, era o único jeito. É. Vai ter que chegar um momento
que essa visão vai ter que chegar para o público 60 mais. E daí com desconto. Já está demorando para chegar, né? Já era para ter chego, né? Essa é a verdade. Mas vamos lá, vamos ser positivistas, vamos entender que daqui a um pouco vai chegar isso, daqui a uns 2, 3 anos vai chegar isso. Essa questão do valor social, desconto para quem tem mais de 60 anos, a gente está evoluindo. Não é... Vou dizer para vocês a verdade, não é uma evolução que é de encher os olhos, não, mas é uma evolução. Nós saímos de um estado totalmente opressor, de um estado que não viu o idoso como pessoa, que não viu o idoso como um ser integrante da sociedade, para a cartilha do idoso, para o Estatuto do Idoso ali em 2013. Então, não faz muito tempo. Não faz muito tempo que surgiu o Estatuto do Idoso. E, a partir daí, estamos criando políticas públicas que entendem e que aceitem, que assimilam esse idoso. Até porque, pessoal, daqui a 20 anos, daqui a 24 anos, 2050, daqui a 24 anos, teremos mais pessoas com 65 anos ou mais, 65, não estou falando nem de 60 anos, estou falando de 65 ou mais. Teremos mais pessoas de 65 ou mais anos do que pessoas com menos de 15. A expectativa é que sejam quase 49 milhões de pessoas com mais de 65 anos para em torno de 46 milhões de pessoas até 15 anos. E a nossa realidade piramidal já vai estar invertida daqui a simples e irrisórios 20 anos. O que são 20 anos na história vivida do nosso planeta, da nossa história, do nosso Brasil? Temos idosos em Tubarão que têm 105, 106, 110 anos. Uhum. A maioria dos nossos amigos que estão hoje no Conecta 60 Mais vai poder ver isso acontecer. A Gladys certamente vai ver isso acontecer. A gente vai voltar uma conversa, a gente vai dar um stop nessa conversa e vai chegar em 2050, a gente vai dar um play de novo, falando, então, Gladys, minha amiga, tu lembra que lá em 2021 a gente falou que ia acontecer? Conversamos sobre isso? Sabe? É uma realidade, é muito próximo, gente. E pensar que a evolução tecnológica ela acontece em meses, essa evolução etária acontecer somente em 20 anos, nossa! É muito chão. Mas essa evolução, quando tu fala vamos pensar de forma positiva, né? Essa evolução, ela já vem acontecendo também de forma acelerada. Porque Sim. Há quanto tempo o idoso está nas redes sociais? Uhum. Né? E quanto tempo que o idoso ele já está mexendo num celular, num smartphone? Então, por mais que a gente está engatinhando ainda nessas iniciativas, ou por mais que a gente está engatinhando ainda nas falas referentes a temas importantes para essa categoria, o idoso ele não está perdendo tempo. Ele está entrando nessa sociedade, dessa era digital, e ele está fazendo a coisa acontecer também, né? A Gladys está aqui conversando com a gente, a Gladys está fazendo a coisa acontecer. Eu lembro a primeira vez que eu usei o Google Meet, vocês falaram tanto do Google Meet, a Gladys estava presente a primeira vez que eu usei, né, Gladys? Então, a primeira vez que eu usei o Google Meet foi justamente por conta do Maia. Eu não iria usar tão cedo o Google Meet. E há quanto tempo aquele grupo ali estava acontecendo, né? Então, os idosos já estavam no Google Meet. E ficamos super orgulhosos da Carol não saber usar e a gente já está usando. Eu virei motivo de chacota no negócio. E eu amei isso. Por que eu amei? Porque eu vi que, independente do que anda acontecendo hoje na sociedade, né, em meio à pandemia, em meio a essa escassez de situações voltadas ao público do idoso, o idoso, ele está aí. Ele está aí e ele está ensinando também a muitas pessoas jovens a mexer em ferramentas novas. Então, isso me deixa feliz. Por mais que eu ache engraçado eu ter virado motivo de chacota naquele encontro, eu amei isso. Eu acredito que eu acho que eu era a pessoa mais nova do encontro e tava todo mundo rindo, porque todo mundo sabia mexer e eu não sabia.
Mas lá, bem, usando aquilo com a maior naturalidade, entra a Carol lá, psicóloga novinha, não saber mexer, mas como, Carol? E nós aqui mexendo e utilizando já esse recurso e tu nada? Então, olha como os papéis invertem, né? Como, Carol? Tu não sabe, tu é nova. Pode isso? Exatamente. Então, olha que maravilhoso. Falando de forma positiva. E é real. O meu filho, ele é estudante de Direito, já está no último ano, e como ele sabia que eu ia fazer essa live hoje, né? Daí ele assim, mãe, aborda lá, até escrevi, tá? Para não esquecer, porque é artigo, e ele sabe decor e eu não, tá? Mas vamos lá. Aborda lá o Estatuto do Idoso, porque ele é muito recente e dentre vários direitos do idoso tem o artigo 21. Então, é obrigação do poder público criar oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele dedicados. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para a sua integração à vida moderna. Então, o que é isso? Isso aqui, minha gente, isso aqui é lei. Não é bondade do filho, não. É estatuto, é estatuto. Não está ensinando. Isso aqui é lei, está previsto, está no Estatuto do Idoso. A lei já está aí, já foi criada, né? Agora temos que colocar ela em prática. E o Estatuto é jovem, pessoal, de 2013. Primeiro de 2013. Ele disse que é bem recente. É muito recente e é muito usual. E sim, além do direito à educação, o idoso tem outros tantos direitos que é obrigação do dever público. Sim. Sim. E essa questão da educação, poxa, é muito importante. É muito importante e ainda não é trabalhado. Já é trabalhada essa questão da adaptação dos conteúdos e didáticas, Gladys, quando nós falamos da questão de alfabetização, né? Hoje, o Estado já tem vários programas de alfabetização de pessoas 60 a mais, mas a alfabetização formal, a alfabetização, ensinar a ler, ensinar a escrever. Agora, a inclusão digital ainda não foi pensada. Ao passo que também não foi pensado a inclusão digital do município, do Estado, da União. Porque só vai ser possível haver uma inclusão digital quando o mundo digital estiver disponível a todos. Visto que nem todos têm acesso à internet. E para incluir digitalmente alguém, não é só aprender a mexer no celular. Aprender a mexer no celular é fácil. Esse celular aqui, ele tem a mesma função que o celular antigo batatinha, ou de botão, ou de flip, tinha, se não tiver internet. Isso aqui só faz diferença na vida de alguém se tiver internet. Daí ele vai ser diferente. E se souber usar. Uma ferramenta a mais. Agora, se não tiver internet, não faz diferença nenhuma. E daí tu pega o idoso, pega o 60 a mais, que tem uma condição financeira estável, ok, ele vai conseguir prover para ele mesmo. Agora, tu pega o idoso, que é pai de família, como a Miriam falou, é chefe de família, é quem sustenta, é quem paga todas as contas da casa, ele talvez não tenha a possibilidade de ter uma internet. E daí, para ele ter ou não ter o smartphone, não faz diferença. Porque ele não vai ter a possibilidade. Então, é política pública. É saber, proporcionar o acesso para depois proporcionar a ferramenta para daí fazer a inclusão. São passos que nós temos que ter, que nós temos que dar e evoluir para conseguir, sim, chegar a todos isso. Por isso que eu bato muito na tecla. Quem tem condição, quem pode vir, e como a Gladys falou, é um valor irrisório, não é um valor caro, é irrisório, tem que vir fazer. Hoje é tanta gente que quer e não consegue, tanta gente que não sabe que é importante, mas tanta gente que sabe que é importante, mas não sabe para onde ir. Estamos aqui, prazer, SESC, oi, inclusão digital, sabe? E a Carol, ela participa há algum tempo conosco já dessas atividades e ela reconhece isso, mas não são todos os profissionais que reconhecem essa importância. Então, é necessário. Até porque a Carol também, o trabalho dela hoje depende do meio virtual.
E a pandemia tirou a possibilidade dela estar tete a tete, presencialmente. Ela está tete a tete no virtual. Então, o idoso que talvez ela atendia presencial deixou de ser atendido porque não tinha acesso à internet, porque não tinha como mexer no meio. E daí você pega um ponto da cadeia e começa a desestruturar todos os outros. A saber que essa pessoa com mais de 60 anos, ela tem o valor, ela recebe ainda, a grande maioria é aposentado. Se não é aposentado, o Estado tem que prover moradia, alimentação e saúde para ela, porque é papel do Estado segundo o Estatuto. Então, ela vai ter a oportunidade de ter uma vida satisfatória após os 60 anos. Então, ela tem essa possibilidade financeira, tem o tempo, em tese, teria um tempo a destinar para isso, e às vezes não tem o conhecimento. E é aí que a corrente se quebra. É nesse momento que a roda para de girar, porque não faltou uma engrenagem. E estamos aqui para isso, para que essa engrenagem seja colocada no lugar. É por isso que nós estamos levantando essa pauta tão importante do papel desse público, que não é simplesmente viver, não é simplesmente ser exemplo. Ele tem um papel fundamental hoje. Como eu reafirmo a minha colocação, antigamente, ter mais de 50 anos era assinar atestado de óbito. Ali em 1940, 1950, 1960, vamos estar até os anos 60, assim, meados dos anos 60, era assinar atestado de óbito. Acho que até 70, Maia. Chegar aos 60, chegar aos 70 anos, até 1970, 1980, quem dobrasse 75 mesmo, olha, não vai lá ver teu avô, porque pode ser o último ano. É verdade. E a nossa realidade é diferente, gente. Sem esforço nenhum hoje, você pega na população de Tubarão, você vai achar pelo menos 5 pessoas com mais de 100 anos. Lúcidas. No Brasil, hoje, são 15% da população brasileira. Pessoas acima de 60 anos. 15%. Sim. É muita coisa, pensando assim, não, mas é 15% só. Mas pensa bem, vacinadas hoje tem 5% disso, né? Da população, então 15% é bastante. Faltam 10, hein? E pensar que daqui a 20 anos esse número vai quase dobrar, galera. Vai para 22, 25% da população vai ser 60 a mais. Aí imagina essa projeção lá na frente, 20%, 25% da população acima dos 65 anos, sem a prática das tais políticas públicas. Sem um amparo, como é que não vai ser viver? E daqui a 40 anos já tem previsão, tá? Daqui a 40 anos, em 2060, isso. 70 milhões serão de pessoas idosas. A população. E a tendência é essa, né? A tendência é que nós vamos chegar num ponto, num ápice, e a partir desse ápice nós vamos começar a reduzir. E o ápice brasileiro chega em torno de 2050, 2060, que é quando nós vamos chegar no teto populacional brasileiro, e daí nós vamos reduzir. Tem que investir muito, né? Segundo a OMS, a gente vai chegar a ser 240 milhões de pessoas lá, em 2050, 2060, e daí nós começamos a diminuir para 200, 190 milhões de pessoas, por causa da pirâmide etária invertida. Só que é preciso investir agora para que quando chegue 2050, 2060, nós que estamos conversando, tenhamos meios e ferramentas quando 60 a mais, para trabalharmos, para vivermos, para conhecermos, para aproveitarmos esse período de vida nosso. Cabe a quem já tem hoje mais de 60 anos auxiliar nesse processo. E como é que faz para auxiliar nesse processo? É simples, nós temos aí várias ferramentas políticas e apolíticas. Tem aí o Conselho do Idoso, tem as redes sociais, tem o seu grupo de amigos, tudo é influência sua, é papel seu estar presente e ser referência naquele assunto. De dizer, não, mas a gente tem que ver mais o público idoso, como a Gladys está fazendo hoje. Está vindo aqui no podcast para falar que é necessário, é dever do Estado prover o idoso do acesso digital. Né? Para ver como o próprio papel do idoso também é de requerer isso. Não esperar que alguém faça isso por ele, né?
como a Gladys está vindo aqui, está conversando, está dizendo, não, a gente precisa disso, a gente precisa de acesso, a gente precisa que alguém ensine, a gente precisa de condições acessíveis para que a gente tenha acesso. O idoso ele tem que começar a fazer isso, porque quando o idoso ele começa a se movimentar e ele vai começar a incomodar, porque a população está aumentando em relação a essa perspectiva, aí que as coisas vão funcionar de fato. Porque se ninguém mais está olhando, está na hora de ele se enxergar como alguém importante que ele é e falar, eu preciso de condições melhores. Então, se reunir para que isso aconteça. E não por isso a política está buscando o idoso que não precisa mais votar, né? Isso em tempos de eleição é muito nítido e é notório, assim, tipo, chama muita atenção. Os políticos, eles estão procurando os jovens, mas estão procurando muito mais os idosos que não precisam mais ter a obrigação de votar para irem lá na urna votar para eles. Por quê? Porque o papel do idoso agora passou a ser importante tal qual o papel daquela pessoa que está em período produtivo. Que eles chamam de período produtivo, que é a fase adulta, né? Tanto o jovem adulto, como o velho adulto, todos os dois, eles estão em período produtivo. E o papel do idoso é também estar nesse período produtivo. Então, cabe ao idoso não ter vergonha de pedir ajuda, né? Chama lá o neto, chama o Maia que está lá e que não quer explicar para o pai e para a mãe, mas daí coloca, Maia, passa aqui, vai explicar isso aqui direito, Maia. Eu não falei que eu não quero explicar, eu falei que às vezes eu não tenho paciência. Mas bota o Maia sentado no sofá e diz, me explica isso aí bem explicadinho que eu quero aprender. Então, falta chamar a atenção também do neto, do filho, pedir a explicação correta, se não entende, pede uma, pede duas, pede 10 vezes a explicação. Eu sou muito de aprender, posso falar por mim, eu não sei, eu não consigo aprender vendo os outros fazer, eu tenho que fazer para me aprender. Então, e às vezes a pessoa explica e não tem aquele tempo de me ver fazendo. Então, dá uns gritos, põe sentado no sofá e diz, vai me ensinar agora. E o neto, como a Carol falou, tem que ter essa disposição, porque foi o pai, foi o avô que ensinou ele a caminhar, a comer, se alimentar, a fazer tanta coisa que ele faz hoje. Cabe, então, inverter esse papel e ele passar a ser professor do pai ou do avô. O ímpeto dessa geração YZ, que é a minha geração, a geração da Carol, é esse, é o imediatismo, né? Filho, eu tenho que fazer tal coisa daqui. Tá pronto, toma, devolve. Deixa que eu faço para ti, é mais fácil, é mais rápido. É muito mais simples do que, por exemplo, não quer fazer? Então tá, então senta aqui, agora entra em tal lugar. Faz tal coisa. Quer ver um dia que a mãe esqueceu a senha? Eu falei, não, mãe, tu não pode esquecer a senha. Tem que saber. Anota no papel a senha, pelo amor de Deus. Foi todo um serviço, porque, infelizmente, quando nós entramos no meio digital, nós deixamos de ter CPF e RG. E nome. A gente começa a ter e-mail e senha. E-mail e senha, verdade. Entrou no meio digital, você não tem mais CPF, você não tem mais RG, você não tem mais nome. Você tem o e-mail e a senha. Né? É isso. E a cabeça para guardar todas as senhas, né? E a importância dele também saber recuperar isso, né? Esse foi o serviço, Carol. Esse foi o serviço. Verdade. É verdade. A importância é porque ela esqueceu, agora de que forma ela vai recuperar isso? Tem que ter a paciência de poder ensinar isso também, porque a gente não pode mais aceitar o simples e fácil e rápido. A gente tem que aceitar o é necessário que todos tenham acesso. E para isso não vai ser simples, não vai ser fácil, não vai ser rápido, né? Eu preciso entrar no mundo do outro e enxergar a necessidade disso. Até porque hoje até as compras dos supermercados a gente pode fazer através da internet, né? É a questão da empatia, né, gente? É a questão da empatia. E que, assim, eu percebi essa minha posição foi na pandemia. Eu sou bem sincero e bem transparente e digo, eu percebi essa posição foi na pandemia. De lá para cá eu tenho tentado mudar, né? Não é fácil. Estou quase numa sessão terapêutica aqui. Não é fácil, mas é necessário, entendeu? Então eu tenho me policiado para.
A Carol... E como é importante isso, né, Maia? De tu poder se enxergar e ver que não somos perfeitos. Não, gente. Dentro da nossa casa, a gente também pode pecar em algumas situações e eu preciso me enxergar para isso. Se eu não me enxergar, eu jamais vou ver que muitas vezes eu ajudo lá fora e dentro de casa eu não estou tão disponível assim, né? Faço isso tão bem. Geralmente meu pai para minha mãe eu não faço. Mas geralmente é assim. E a gente não pode... né? E eu não culpo muito meus filhos, porque quando eu estava lá na minha adolescência também era assim. Eu lembro que a minha mãe queria conferir a Telemania, não lembro mais como é que é, Telemania, não sei o que, é um programa lá do Silvio Santos, Telecena. A Telecena. Telecena que tinha que conferir lá pela televisão e eu tinha uma raiva de fazer aquilo. Então hoje eu estou pagando com os meus. Não é fácil, meninos, não é fácil, mas assim... E é isso, são esses os vários papéis que o 60 Mais tem na internet, os vários papéis que ele tem na sociedade, desculpa, então, poxa, que tanta coisa que a gente conversou já tarde, né? Eu preciso puxar agora para o final, porque já estamos estourando aqui o tempo. Só deixa eu colocar Por favor. A primeira aula tua desse ano eu perdi, né? Que foi a respeito das compras online. Foi. Então, e eu até hoje fico pesarosa de ter perdido, porque é uma coisa assim que eu me perco bastante em fazer compras online, e que tu ensinou para cada uma delas. Hoje elas estão lá faceiras comprando, as tuas alunas do Projeto 60 Mais, e eu não consigo, e às vezes é difícil, né? É difícil. O meu marido fez uma compra que até hoje não chegou, isso aí já tem uns 2 anos, mais ou menos. Ai, meu Deus! fez uma compra, depositou o dinheiro e nada. Ô, Gladys, mas eu vou te dizer uma coisa, isso para ele não ficar tão chateado, porque eu comprei lebre e veio cachorro. Eu comprei um item, fui no site que na hora apareceu o melhor site do mundo. E era para ser X, chegou Y, cara, ainda bem que não foi muito, mas foi uma decepção, que olha. Mas aí entra a questão da confiança, né? De confiar naquilo que a internet está mostrando. E a gente aprende errando, não tem como, pessoal. A gente só aprende a levantar depois que a gente cai. A gente pode olhar todo mundo cair, mas você só vai aprender a levantar depois que você cair também. Sim, é com o erro que nós aprendemos, né? O ser humano é assim. Né, Carol? Tu pode falar melhor que eu. Melhor que nós dois, né, Gladys? Sim. E ainda bem que a gente erra, senão a gente não tem que aprender nada, né? Já pensou? É autossuficiente em tudo. Não precisa aprender isso, você fazer. Também. Mas o meu sonho já é nascer já lá com meus 80 anos e vir diminuindo, que daí toda a minha carga de amadurecimento eu já trago ali para a minha juventude. Seria ótimo. É o sonho de todos, né? É o sonho de todos. Nossa Senhora. Bom, meninas, já estamos aqui há 100 minutos, já faz 1h40 que a gente está conversando. Olha que coisa linda, né? Nossa. E passou rápido, né? Se deixar, a gente vai continuar. Teríamos mais 1 hora para conversar ainda. Pelo menos isso, né? Isso que é virtual, imagina isso presencial, como é que não ia ser a conversa. Não ia embora nunca. Verdade. Ia acabar o café da cafeteria e não ia terminar essa conversa. O sonho ia acabar, todos os lanchinhos iam terminar, a gente já está aqui ainda. Queria agradecer ao pessoal que esteve conosco na live, muito obrigado a todo mundo que esteve por aqui, aos que participaram dos comentários, aos que deixaram comentário para nós, tivemos muitos comentários bem legais, tá, pessoal? Poxa, bastante gente falando que gostou, que adorou a conversa, que foi muito show, muito obrigado. Mandar um abraço ao namorado da dona Gladys aí, que liberou ela por esse tempinho para conversar conosco. Vamos agendar depois, querido? Vamos conversar ali, depois vamos agendar isso. Queremos ele como convidado também. Já, vamos trazer a dupla dinâmica junto, daí vai ser interessante, cara. Daí vai dar muito bem, Ô, Maia, convida ele para participar do Conecta 60, que ele está precisando. Qual é o nome dele, Gladys? Salmon. Ô, Salmon, vem, Conecta 60 Mais, temos na terça-feira de manhã às 9h30 ou na quinta-feira à tarde às 14h30, aqui em Tubarão. Pode chegar, faz uma linha experimental só, querido. A turma de terça já tem 5 minutos.
Se quiser um companheiro, uma rapaziada aí, pode ser na terça, bem tranquilo. Pode. Quietinho ali e saiu correndo. Isso. Não precisa ficar com vergonha, não, moço, eu não mordo. Não, vergonha é uma coisa que ele não tem. Então tá bom. Tá convidado, Salmo. Meninas, eu queria que vocês deixassem, então, para a gente encerrar, para a gente fechar o nosso papo, a impressão de vocês, a última mensagem de vocês quanto ao papel de 60 mais na sociedade. É isso que eu quero. Podem ficar à vontade, não tem limite de tempo, mas eu quero a impressão final de vocês para a gente poder fazer o fechamento de tudo que nós conversamos hoje, tá bom? Eu vou deixar a nossa convidada começar, pode ser, Carol, te importas? Com certeza. Gladys, por favor, então, fica à vontade, a palavra é tua. Para ti, nessa tarde, depois de tudo que a gente conversou, qual é o papel dos 60 mais na sociedade? O que essa frase te traz aí? Olha, Maia, para mim foi um prazer estar participando, sempre que possível, que eu possa participar aí, que tu queira convidar, estou à disposição, adorei participar da conversa, a Carol é muito gente fina, gente boníssima, a Miriam também fez um papel importante aqui, conversou conosco em pontos ponderados dela, né, no papel dela, então eu acho muito importante isso. Eu hoje não tenho 60 anos, estou com 56, não tenho nenhuma... não preciso esconder minha idade, né? Eu acho muito bonito a idade que a pessoa tem e o que ela vale pela idade, o que vale pelo conhecimento que cada um tem. Então, eu estou sempre aberta eu gosto muito de aprender coisas e estou aprendendo muita coisa no Conecta 60, converso com as minhas amigas, a gente faz explanações para o corpo e para a mente, que eu acho necessária para quem é idoso, para quem tem mais de 50, de 60, até de 40 anos, mexer com o corpo, ter uma memória ativa é essencial hoje em dia. Então, esse projeto assim está fazendo um bem enorme para mim, para minhas colegas que estão participando. E eu quero dizer a você que está aí em casa, sentado na cadeira, hoje o idoso, ele não precisa mais, a mulher está fazendo tricô, o homem está sentado assistindo televisão, tem inúmeras oportunidades e o SESC está apresentando uma belíssima oportunidade para você fazer, ganhar sabedoria, ganhar conhecimento, poder usar uma internet de uma maneira segura, conversar com os amigos. Maia vai te ensinar a mexer ali, a entrar na rede social, a conversar com amigos, compartilhar assuntos interessantes, né? Não precisa também estar só no grupo da família, tem tantas outras possibilidades. E nunca é tarde para aprender. A gente está aí para aprender e também para conhecer as vantagens e desvantagens que a internet nos traz. Isso tudo tem que ter um conhecimento, não é só colocar um celular para o idoso, um tablet para o idoso e ele não saber mexer, não ter as ferramentas, não ter as ferramentas de utilização para poder desenvolver o que ele quer fazer. Então, isso aí é muito importante. Deixo a todos um beijo. Mais uma vez, reitero que eu estou adorando participar desse programa e espero que você que está aí em casa também possa vir e ser nosso colega, ser a nossa colega, juntamente com as outras alunas, e aprender sempre um pouco mais. Isso tudo é muito bom. Um beijo para cada um de vocês aí que está nos assistindo, nos ouvindo agora, e dizer que, mais uma vez, que é necessário o aprendizado, e o aprendizado para os 60 mais, a inclusão do idoso no mundo digital é por aqui, por esse canal. Muito bacana, Gladys. Quero agradecer a tua presença. Já venho olhando os seus perfis há algumas semanas e confesso que gostei muito de você, porque você tem uma presença muito incrível. Todo mundo que assistiu a live com certeza conseguiu perceber isso, né? A sua presença é incrível. Estou muito feliz que tu aceitou em ser nossa convidada, porque
Tu tem muitas posições bacanas para a gente desenvolver, para a gente conversar. Maia, muito obrigada por ter me chamado para a gente conseguir colocar essa proposta em prática, porque sem a tua ideia isso não estaria acontecendo. Você é o cara por trás disso todo e eu fico muito feliz de ter te conhecido, né, há anos atrás, e a gente continuar tendo uma parceria aí. Fico feliz mesmo. Obrigada a todo mundo que assistiu e a todo mundo que ainda vai assistir esse programa, porque isso é dar uma oportunidade de ouvir sobre um tema importante e de ouvir sobre um tema necessário, que é ter um olhar humano referente aos idosos, né? E referente ao papel do idoso hoje. O idoso, o papel dele hoje é exatamente aquilo que ele deseja ser. Ele já não é uma pessoa, não deveria ser, pelo menos, né, uma pessoa estigmatizada e com um papel único e exclusivo a ser exercido. Ele pode exercer vários papéis. Ele pode ser a pessoa que ajuda a família, ele pode ser a pessoa que está lá no grupo de aprendizado, ele pode ser a pessoa que está lá no grupo de idosos, ele pode ser a pessoa que vai lá para o baile, sim, ou vai lá jogar, ele pode ser quem ele quiser, ele pode estar no mercado de trabalho. Então, o que ele não pode é aceitar a ficar parado. Ele tem que se desenvolver, ele tem que buscar, sim, aprender sobre tecnologia, ele tem que buscar, sim, sobre estar no meio social, independente de contextos ou idades, porque o idoso hoje, ele é autônomo, né? Ele é a pessoa que escolhe por ele e ele é a pessoa que pode fazer por ele. Então, faça por você, busque ajuda quando for necessário, sim. Não tenha medo de pedir ajuda, porque todos nós, em algum momento da vida, a gente precisa aprender. Ou aprender uma coisa nova, ou aprender uma coisa que a gente já deveria ter aprendido lá atrás, mas a gente ainda não conseguiu buscar ajuda. Então, aceite o seu papel no sentido de que você faz aquilo que você quer. Então, tudo bem. Né? Que você faça isso de uma forma feliz, que você faça isso de uma forma que te dê prazer. Então, para mim, o papel do idoso é exatamente esse. Ele faz aquilo que quer e tudo bem se a gente pedir ajuda para aprender algo novo. Perfeito, Carol. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu vou expor, então, qual é o papel do idoso para mim, depois eu faço os agradecimentos, que não são poucos, pessoal. Não são poucos. Para mim, eu queria utilizar o pensamento que uma aluna nossa trouxe, uma amiga nossa trouxe, que foi a dona Marilene Duarte, que participa com a gente, que ela hoje ela está num curso que fala que o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu acho que essa é uma frase muito bem montada, que pode ser trocada apenas numa palavra. O lugar do idoso, o lugar do público 60+, é onde ele quiser. Se ele quiser se ele quiser estar em alto mar, pescando, se ele quiser estar em casa, na rede, se ele quiser estar lendo um livro, se ele quiser estar na fila do banco, se ele quiser estar na rua, se ele quiser... onde ele quiser estar, ele consegue. Hoje nós temos vários exemplos, pessoal, não são poucos, de pessoas com mais de 60 anos empreendendo em prol de algo que eles acham importante. A grande parte dos pensadores hoje que tem reverberação, que tem o conhecimento, que detém, que são exemplos, tem mais de 60 anos. Se não tem mais de 60 anos, estão batendo na porta dos 60. A maioria das pessoas que são reconhecidas e que são ícones dentro das suas profissões estão com 60 anos ou têm mais de 60 anos. Então, não existe um papel que a pessoa com mais de 60 anos, que o idoso não possa desenvolver. Basta apenas que ele queira fazer isso e que ele acredite que é possível. Se a pessoa se enxergar como, eu estou velho, eu estou com 60 anos, eu estou velho, eu não consigo mais, você realmente não vai conseguir. Mas, se você tiver 60 anos e falar, nossa, eu vou virar o presidente de uma startup, por que não?
Porque você detém a experiência de quem passou pela sua vida. Cada um tem um conhecimento próprio, seu, desenvolvido e adquirido através dos anos que viveu. Simplesmente você, mais ninguém vai poder ter essa experiência e contar essa história que tu tens. Então, pessoal, o papel do idoso na sociedade é mais do que prover, é mais do que ser esteio, é mais do que ser exemplo. O papel do idoso é tudo isso junto ao mesmo tempo e ainda é ser a pessoa que modifica o seu presente e planeja o seu futuro. Esse, para mim, é o papel do idoso. O ser ativo, autônomo e ainda ser pungente, ser exemplo. Ser mais, não é ser exemplo, é ser ícone, é ser ídolo. Para quem está de trás olhando e falando, nossa, mas o fulano, esse aí manda bem. E ele tem mais de 60 anos. Muito obrigado a todos que estiveram na live hoje. Obrigado à minha colega Miriam, que estava conosco. Infelizmente, ela não pôde ficar. Ela iria contribuir muito mais de uma forma engrandecedora também, mas não deu certo, não tem problema. Obrigado, Carol, por estar com a gente. A Carol, nós somos colegas, nós somos amigos aí há algum tempo. A gente troca umas figurinhas muito legais. Daí, na última live, lá na aula da Gladys, ela falou assim, Maia, pô, vai fazer alguma coisa e tal. E eu já, nas minhas loucuras, falei, Carol, eu tenho uma ideia. O que tu acha? Eu já sei quem convidar ainda para falar. Não foi, Carol? Exatamente. Eu já tenho alguém para convidar. Antes da ideia ser colocada em prática. Já sei quem convidar. E era a Gladys, que a Gladys nós tivemos uma conversa. A Carol não sabe, mas nós tivemos uma conversa, Carol. Porque a Gladys ela tem uma história muito interessante nessa parte de comunicação. Ela é comunicativa, assim, não é por nada, é porque ela tem a sua bagagem, é uma bagagem que não é leve. E que o primeiro encontro que eu tive, eu falei, Gladys, vamos fazer uma página, vamos fazer um canal, vamos botar para fora, vamos voltar, vamos trabalhar em cima disso, que dá. E eu te trouxe hoje, Gladys, eu te convidei para reafirmar a minha impressão naquela nossa aula particular, que dá, minha amiga. Tens a capacidade para. Se quiseres, como eu falei, é querer. O que o público com 55, com 50, com 60 anos quiser, vai fazer. Então, se quiseres, dá. Porque foi linda a nossa tarde. Muito obrigado por tudo. Obrigado a quem esteve conosco, obrigado a quem nos viu na live online, obrigado a quem vai nos ver no gravado, obrigado a quem está acessando através das plataformas de áudio aí. Valeu pela presença, espero que vocês tenham gostado muito da nossa conversa e fiquem ligados que nós vamos ter mais episódios e mais edições desse nosso grande bate-papo, tá bom? Um beijo no coração de todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, meninas!